Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Venha acessar todos os vídeos que está disponível no nosso canal Teologia Aprenda Mais. Falamos sobre muitos conceitos, muitos temas, muitos títulos de vídeo aí, começando de teologia sistemática, sedes heresia, história da teologia cristã, sobre apologética, sobre depressão, enfim, sobre praticamente tudo, Tá faltando agora só filosofia, mas bem, a filosofia já tenho abordado bastante dentro do conceito da escolástica, que está dentro da teologia medieval, Hoje eu vou falar sobre a questão da teologia, ou algum pensamento, da teologia dos pré-reformadores, principalmente aqueles movimentos de protesto, movimento na época que a igreja da Idade Média estava em decadência, Esse assunto é precisamente sendo trabalhado mais dentro da história do cristianismo, história da igreja, É mais para se fazer uma ressalva que na época, naquele contexto da igreja e principalmente da teologia medieval, muitas pessoas não estavam se dando conta, não estavam vivendo um período realmente de bem com as doutrinas e o que se pregava naquela época. Surgiu movimentos ou ordens, a chamada Ordem dos Franciscanos. Ela foi fundada em 1209 por São Francisco de Assis, São Francisco de Assis, ele a ordem tornou-se a mais numerosa de todas as ordens, por causa da cor que usava, Tornaram-se conhecidos como os frades cinzentos, Então os franciscanos eles trabalhavam mais a questão da caridade, a questão da filantropia, a questão das questões mais práticas voltadas com o pobre, E até assim como o seu fundador, Giovanni, São Francisco, Francisco, o pequeno francês, ele se dedicou bastante, era rico, mas renunciou tudo para viver na pobreza, viver com a pobreza de Cristo e trabalhar a favor dos pobres. E assim você possa aprofundar mais sobre São Francisco de Assis. Outra questão de uma ordem também que nasceu na época também foi a Ordem dos Dominicanos, Essa ordem espanhola, fundada por São Domingos, ela é de 1215. Os dominicanos e os franciscanos diferenciavam-se das outras ordens, pois eram pregadores, ia por toda parte a fortalecer a fé dos crentes, Então, essas duas ordens aqui, principalmente os dominicanos, São Tomás de Aquino era dominicano, era tida como uma ordem intelectual, eram os chamados inquisitores, eram os dominicanos, os inquisitores nos tribunais das Inquisições. Era um grupo que realmente tinha um conhecimento teológico muito profundo. Os franciscanos também, mas não tanto como os dominicanos. Eram pregadores de rua, pregadores de cidades, missionários, pessoas que levavam mensagens. São ordens muito importantes dentro da história do cristianismo, dentro da história da teologia cristã, Então seguia toda aquela modalidade, o pensamento e crenças e práticas do catolicismo. E uma das questões principais, que ocorreu só para anteceder, trazer um pouquinho que ocorreu lá no século XIX, no Concílio Vaticano I, os dominicanos diziam que Maria não era mais virgem, porque teve filhos e filhas, conforme está no Novo Testamento. Inclusive eu até gravo um vídeo que os irmãos são irmãos ou são primos, E de lá a gente trabalha o conceito de primo, o conceito de irmão e o conceito de parente dentro do grego, e principalmente do hebraico, dentro da sua contextualização. Os franciscanos, por sua vez, diziam que Maria era virgem. E no Concílio Vaticano I, no século XIX, o Papa Pio IX veio bater o martelo e disse o seguinte: Maria é sempre virgem eternamente, É a Imaculada Conceição, a Imaculada Virgindade de Maria, a Perpétua Virgindade de Maria. E daí foi criado esse dogma que já vem desde a teologia medieval, desde muito tempo que já se debatia isso, Mas a Bíblia Sagrada é bem clara, À luz da Bíblia, como resposta à Bíblia, como a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, como diz a Reforma Protestante, Nós sabemos que Maria teve filhos e filhos, filhos e filhas, E a outra questão primordial que a gente vai trabalhar na frente é o pensamento também que tinha da teologia dos principais reformadores, Nem a teologia dos principais reformadores, esse vídeo eu já gravei, É a teologia dos pré-reformadores, só para fazer uma correção.
é a teologia dos pré-reformadores. Agora a teologia dos principais reformadores está aí no canal Teologia Aprenda Mais. Acesse minha playlist, tá lá, você vai ver qual é a teologia dos principais. A teologia dos principais reformadores é a teologia de Lutero, teologia de Calvino, de Zwinglio, né? Até uma parte naquilo que os anabatistas, o movimento radical, eles criam também. Coloquei também um pouco sobre o Sínodo de Dort, a questão dos conceitos também voltado para Calvino, né? O que é o calvinismo, é o sistema, né, teológico e doutrinário, e o arminianismo, que é o sistema teológico e doutrinário que se discute no Concílio de Trento, e etc. Né? Então nós temos aqui o movimento de protesto, né? O movimento de protesto é encabeçado aqui pelos pré-reformadores. Né? Esse movimento de protesto, né? Esse movimento pré-reformista, passaram a criticar os abusos, as ações corruptas que vinham sendo praticadas pelo clero romano. Né? E estes pré-reformistas eram contra o comportamento imoral dos bispos, da igreja, né? Era contra o comércio de relíquias sagradas, objetos pessoais do santo, bem como a venda de indulgência, né? Que mediante certo pagamento a pessoa poderia comprar a própria salvação. Mas a questão da solidificação com relação à questão da indulgência vai acontecer precisamente na época de Lutero, no século XVI, entendeu? Com Leão X, né? Com a argumentação, com o argumento de dizer que precisava de dinheiro para reconstruir ou reformar a Basílica de São Pedro em Roma. Mas aqui está esse movimento que reivindicava. Vamos ver os principais reformistas, em que eles pensavam, em poucas palavras, em síntese, né? Tem aqui um grupo chamado os Valdenses. Os Valdenses vêm de Pedro Valdo, né? O nome dele era Pedro Valdo. Pedro Valdo. Então, os Valdenses vêm de Pedro Valdo, né? Valdo, daí que nasce os Valdenses, que são seguidores, né? Os Valdenses são seguidores de Pedro Valdo. Então eles apareceram no cenário, na parte da França, né, era francesa, em 1770, né, com Pedro Valdo, que lia, explicava e distribuía as escrituras, aos quais contrariava os costumes e as doutrinas dos católicos romanos. Foram cruelmente perseguidos, expulsos da França. Apesar das suas perseguições, eles permaneceram firmes e atualmente constituem uma parte do pequeno grupo de protestantes na Itália. Ok? Então Pedro Valdo, o carro-chefe, entendeu? O pensamento-chave era o Sermão do Monte. Se diz que existem algumas traduções da Bíblia, né, que os valdenses produziram, trabalharam. Eles foram chamados os homens pobres de Lyon. Né? O Pedro Valdo era comerciante, mas renunciou tudo, né, para servir a causa protestante, a causa pré-reformista, a causa que precisava dentro do cristianismo. E era chamado os homens pobres de Lyon. E daqui está eles lendo em comunidade, vivendo o verdadeiro cristianismo, né, primitivo. Outra questão também, o seguinte, que se pode ver, é a questão de uma figuraça muito importante na história da igreja, que tem um pensamento, uma contribuição, principalmente em uma tradução da Bíblia que ele fez todo na mão. Né? Ele fez todo na mão, escreveu todo na mão a tradução dele, porque a tradução dele foi antes da imprensa. A imprensa de Gutenberg, né, de tipos móveis, ela vai vir no ano de 1450, né? É o chamado John, ou João, né, Wycliffe, John Wycliffe. Ele nasceu em 1324, ele recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa, ele dizia que o Papa era o anticristo, ele opunha-se à igreja, né? Era contra a doutrina da transubstanciação, considerava o pão e o vinho meros símbolos, né, diante da questão da tribulação, mas era um memorial, que a presença de Jesus era mais espiritual. Ele traduziu, né, a Bíblia, a Vulgata, ele traduziu a Vulgata Latina, que era um latim, ele traduziu para o inglês, né, e essa tradução é do século XIV, de 1300 e pouco, né, do século XIV. Então seus seguidores foram chamados de, agora fugiu a palavra, os seus seguidores foram chamados de Lollardos, né? Lollardos. Alguém chamaram os seguidores dele de Lollardos, que era chamado os resmungões, né? Resmungões. Então, John Wycliffe tem essa Bíblia traduzida, né, do latim, da Vulgata Latina para a língua inglesa. Foi a primeira tentativa de traduzir uma Bíblia para a língua inglesa. Ele é o professor de Oxford, era chamada a estrela, né? A estrela da universidade.
é chamado a estrela da Reforma Protestante. Ele é um precursor da Reforma Protestante e foi um grande teólogo, um grande filósofo. Ele também fez críticas também, na época já começa o nacionalismo, porque a Inglaterra tinha que mandar dinheiro para Roma, porque a Inglaterra tinha que mandar dinheiro para aonde que o papado estava, que era em Lyon, na França, sendo que Lyon, a França, era inimiga da Inglaterra. Então se fica para se pensar esse conceito político e econômico na época dele, e ele foi um grande homem, um grande gigante na fé em seu tempo, e essa tradução dele é bem precisa, que não usou a imprensa de tipos móveis, porque a imprensa só apareceu no século XV, 1450, na cidade de Mainz, Alemanha. Tá? Ele escreveu todo na mão, na munheca, ok? Então tem uma precisão muito boa na sua teologia, que já caminha para uma teologia precisa para Lutero e Calvino. Então tem os seus seguidores, né, que aparecem aí, que são os Lollardos, né, que levaram as ideias de John Wycliffe. Uma figura muito importante também, né, que foi João Russo, né, ele nasceu em 1369, foi um dos leitores de Wycliffe, né, pregou as mesmas doutrinas de Wycliffe, especialmente proclamou a necessidade de se libertar da autoridade papal, foi excomungado pelo Papa, então retirou-se para algum esconderijo desconhecido. Ao fim de 2 anos voltou ao convite da igreja para participar de um concílio católico romano em Constança, e sob a proteção de um salvo-conduto, né, de Sigismundo, né, que era o imperador alemão. Entretanto, o acordo foi violado sob o pretexto de que não se deve ser fiel a um herege. Assim, João Russo foi queimado, né, foi condenado e queimado na fogueira de Constância, né. Mas teve os seus seguidores chamados russitas, né, os russitas, que são seguidores de João Russo, né. E ele, na hora que estava sendo queimado, fez aquela palavra, né, que Cristo falou, que ele falou aquela palavra quando estava sendo queimado, entendeu? Vocês podem estar queimando um ganso, né? Porque russo significa ganso, Hans, né? Hans significa ganso. Vocês podem estar queimando um ganso, mas daqui a 100 anos, 100 e poucos anos, Deus vai levantar um cisne que vocês não vão poder queimar. E esse cisne, segundo a profecia que se cumpre, vamos dizer dessa maneira, é o Dr. Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, da Reforma Protestante. Então, temos as figuras dos Lollardos sendo queimados, né, perseguição do Papa Inocêncio. Também temos os tártaros, né, os tártaros albigenses na França, que vamos dizer que era considerado herege, né, tinha uma visão gnóstica e etc., mas fizeram parte desse movimento de protesto contra a igreja dominante, a igreja oficial. Ok? Outra questão também, nós temos uma figuraça muito importante também na história, que é Jerônimo de Savonarola. Ele nasceu em 1452, foi monge dominicano em Florença. A grande catedral enchia-se de multidões ansiosas, não só para ouvir, mas também para obedecer os seus ensinos. Pregava contra os males sociais, eclesiásticos, paulistas de seu tempo. Foi preso e condenado, enforcado, e seu corpo foi queimado na praça de Florença em 1498. Foi por isso que Maquiavel diz: profeta sem arma não prospera, né? E de fato, apesar de um poder político realmente, um poder bélico, mas mesmo assim ele morreu como um mártir, pregando e protestando contra o abuso da igreja dominante da época. Outra questão importante também que a gente vai ver, que nesse tempo marca, né, principalmente para a teologia, para a abertura, para a tradução da Bíblia, porque na época a Bíblia oficial da igreja romana era a Vulgata Latina, né, e era só no latim. Outra questão tem a queda de Constantinopla. A queda de Constantinopla ocorreu em 1453, foi assinalada como linha divisória entre os tempos medievais e os tempos modernos, né? Então, precisamente a história antiga ela termina com a queda de Roma, da parte ocidental, que ocorreu em 476, e de 476 começa a Idade Média, a Era Média, né? O Tenebrae, a noite mais escura da história de 1000 anos, né? Então, começa em 1476 com a queda de Roma, 1476 com a queda de Roma, mas a parte ocidental do Império Romano de fala latina. Mas a parte oriental, onde estava Constantinopla, ainda estava de pé, né, que os bárbaros não invadiram. Então, o que ocorre? Ela só vai cair Constantinopla em 1453 com a invasão dos turcos otomanos. A parte ocidental caiu em 476. A parte oriental do Império Romano de fala grega só vai cair em 1453. Lembra que no ano de 398, quem dividiu parte oriental e parte ocidental, né? O Império Romano, vamos colocar o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental,
Isso ocorreu, essa divisão administrativa ocorreu em 396 até 398, no século IV, pelo imperador chamado Teodósio, né? Ele que dividiu o império, vamos dizer dessa maneira, o Império Romano Ocidental, de fala latina, e o Império Romano Oriental, de fala ou de língua grega. Então, o Império Romano Ocidental, ele cai em 476. E o Império Romano Oriental, ele cai em 1453, tá? E daí, quando o Império Romano Ocidental cai em 476, com a invasão dos bárbaros, né? dos germanos, dos visigodos, ostrogodos e vários outros povos ali que invadiram a parte ocidental, ela cai e tem a abertura da Idade Média. A Idade Média termina com a queda agora do Império Romano Oriental em 1453. Então, nós temos aí o que? A linha divisória entre os tempos medievais e os tempos modernos, tá? Então a província, após a província do Grande Império foi tomada, né? Aí fica somente a cidade de Constantinopla, que em 1453 foi tomada pelos turcos sob a ordem de Maomé II. O templo foi transformado em uma mesquita, né? Hoje a igreja lá de Santa Sofia, né? É uma mesquita em Istambul, né? Tornou-se a capital do Império Turco, e assim terminou também o período da igreja medieval, né? E o que acontece nesse período? Então, nós tínhamos ali muitos manuscritos em grego, muitos eruditos gregos saem dessa parte do Império Romano Oriental, tá? Então, a parte do Império Romano, vamos colocar, o Império Romano Oriental, ele é invadido em 1453 pelos turcos. Então, aquela parte que tinha muitos manuscritos em grego, os grandes eruditos saíram, fugiram daquela região e foram para a parte do Império Romano Ocidental. Melhor, ele sai do Império Romano Oriental, nessa invasão de 1453, e vai para o Império Romano Ocidental, onde que é a sede de Roma, do Vaticano, né? Onde que vai acontecer o Renascimento em Florença. Então esses eruditos levam consigo, né, as grandes obras da literatura de Platão, de Aristóteles, leva os grandes clássicos da cultura grega, leva também os manuscritos bíblicos, os manuscritos bizantinos, né, os manuscritos bizantinos que é levado para a cidade de Florença, né, onde que vai acontecer o Renascimento, tá? Então daí de 1453, vamos colocar agora, listar aqui o Renascimento, né, nessa modernidade que começa, porque a Idade Média começa em 476, termina em 1453, começa em 476 com a queda do Império Romano Ocidental e termina a Idade Média com a queda do Império Romano Oriental em 1453. Então aí termina os 1000 anos de história da Tenebrae, a noite mais escura, a Idade das Trevas para alguns, mas sabendo que as universidades começaram lá, a escolástica esteve lá, não foi somente tempo de trevas intelectuais. Então a partir de 1453 começa a Idade Moderna, que nós vamos analisar a teologia moderna, nós analisamos a teologia medieval junto com esses pré-reformistas que veio também, e os grandes personagens, Anselmo, São Tomás de Aquino e etc. Hoje vamos analisar também essa questão do renascimento cultural, o renascimento cultural. Dentro do renascimento cultural, o que é o renascimento? O renascimento foi um movimento literário ocorrido inicialmente na Itália, difundido pela Europa entre o século XV e XVI. Foi caracterizado pela crítica aos valores medievais, tá? Pela teologia medieval, pelo tempo medieval escuro, pela a seguinte chamada Tenebrae, Idade das Trevas, a idade sem cultura, sem ciência, sem filosofia, somente pelo conhecimento da igreja. E se dizia também que na Idade Média o conhecimento que prevaleceu lá era o conhecimento teocentrismo, Deus como centro de tudo. Tudo era interpretado através da igreja, através de Deus. Agora, a partir do Renascimento, já sai a questão do teocentrismo, entra o chamado antropocentrismo, que tudo vai ser agora baseado, interpretado, refletido a partir do antropos, né? O homem. Então aqui os valores mudam. Esse período é do século XV a XVI, foi caracterizado pela crítica aos valores medievais,
pela valorização dos valores da antiguidade clássica greco-romana, como filosofia, os poetas gregos, os poetas romanos, a filosofia de Platão, a filosofia de Aristóteles, que já estava já na Idade Média, mas veio mais ainda com grandes bases clássicas, né? Então foi na cidade de Florença que os textos clássicos passaram a ser estudados. As ideias renascentistas difundiram-se para outras cidades italianas e posteriormente para outras regiões da Europa. Então é um renascimento. Tinha uma ordem, uma palavra de ordem no Renascimento que se dizia, a palavra de ordem do Renascimento é ad fonte. Ad fonte. O que significa ad fonte? Voltar às fontes. Ad fonte significa voltar às fontes. Então, era voltar às fontes da onde? Do conhecimento, da palavra, né, do ensino e de várias outras maneiras de se perceber a história, né? Ad fonte, voltar às fontes. Voltar a que fonte? Voltar às fontes gregas, a filosofia de Platão, a filosofia de Plotino, a filosofia dos pré-socráticos, os poetas gregos Vigílio, a Eneida e etc. e tudo mais que voltava para o passado, para Cícero, dentro das traduções da sua palavra, também dos conceitos também que eles ad fonte, voltar às fontes. Até o seguinte, na época tinha dois tipos de humanista, né? Que são os humanistas, são aqueles voltados para as humanidades, história, línguas, letras, filosofia. Os humanistas, tinha os humanistas bíblicos, né? Os humanistas bíblicos, aparece a figura aí de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã é uma figura muito importante na história, principalmente Erasmo de Roterdã vai traduzir para a língua latina, né, uma Bíblia grega, um Novo Testamento em grego, vai ser o chamado Novo Testamento em grego, né, o Novo Instrumentu, que é a tradução, o Novo Testamento em grego que vai sair em 1516. Mas eu convido para você acessar a minha playlist e lá em Bibliologia, que eu falo muito bem sobre a questão das traduções, dos manuscritos gregos do século XVI, a tradução de Erasmo de Roterdã, que ela é muito precisa, principalmente para essa época, e você fique à vontade para estar acessando o nosso canal Teologia Aprenda Mais. E fechando agora também dentro do Renascimento, nós tivemos aqui o que? É uma renascença, né? A questão de voltar às fontes. Nós temos o que? Os fatores históricos que impactaram o período da Renascença foram os avanços científicos. Nós tivemos grandes avanços científicos como com Copérnico, com Kepler, Galileu, né? O Copérnico vem com a questão, a Idade Média, a Idade Antiga, criando o chamado geocentrismo. O centro do universo, né? O centro do sistema era a Terra, né? A Terra era o centro do universo, é por isso que se chama geocentrismo. A Terra como o centro de tudo. Tudo vinha orbitar dentro da rotação, da rotação e da translação em redor da Terra. Mas na visão e nos estudos de Copérnico, na Revolução Copernicana, não é mais o geocentrismo, é o chamado heliocentrismo. Hélio significa Sol. É o Sol que é a estrela fixa, né? Então, dentro do nosso sistema solar, o Sol é a estrela fixa, né? E os demais planetas vêm orbitar no processo de rotação, de translação ao redor do Sol. Então, nós temos avanço científico, temos Kepler aqui com os planetas, né, ovais, as movimentações que ele vai estudar. Kepler é luterano. Temos Galileu, né? Galilei, a questão da Torre de Pisa, a questão dos pesos, né? Ele vai analisar a questão também dos pesos, das alturas que se leva, cai no chão e etc. Entendeu? Galileu, que é muito importante. Galileu disse que a Terra era redonda, mas ele teve que se recantar com o medo da fogueira. Mas ele vai viver preso, recluso em uma casa. Eu vou deixar isso para a filosofia. E aí a Reforma Protestante com Martim Lutero. Também temos nas artes aqui com Leonardo da Vinci, né? Que é um grande gigante, Leonardo da Vinci, que é um homem vitruviano, a Mona Lisa, etc., que é um gigante dentro do Renascimento. Nós temos na literatura aqui Petrarca, né? O Petrarca que faz abertura humanista, né? Secular, ele que faz abertura aqui para o Renascimento. É o Petrarca que vai chamar esse período aqui de Tenebrae, né? Idade das Trevas. É também o Giovanni que vai chamar Idade Média, né? Idade Média é uma Idade Média. Giovanni, que viveu nessa época, também vai chamar a Idade Média, que é aquele período médio entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. É um período transitório, é uma noite escura. E vamos entrar com uma figura importante que é um humanista cristão chamado Erasmo de Roterdã, Jordano Bruno, que foi queimado na fogueira, e outros pensamentos, outros
grandes homens que vieram pela frente, né? A figura de Erasmo de Roterdã é muito importante, né? Foi um teólogo e humanista, né? A uniformidade sobre a sua família, sobre a sua juventude, isso aí não vou deixar. Vou pegar só uma parte principal de Erasmo de Roterdã, que está na minha apostila, que escrevi. Então, Erasmo de Roterdã, temos aqui, ó. Erasmo de Roterdã, ele publicou uma edição crítica do Novo Testamento grego em 1516, né? Novo Instrumentur. Então, a edição inclui uma tradução em latim e anotações. Baseou-se também em manuscritos adicionais recentemente descobertos, que vê essa galera lá de Constantinopla correndo atrás de liberdade religiosa, liberdade política, e vai para a parte ocidental, né? A Roma oriental, na parte ocidental, e de lá chega no Renascimento na Itália, né? Trazendo essas obras que Erasmo de Roterdã, para fazer essa tradução para esse Novo Testamento de 1516, ele trabalhou com meia dúzia de manuscritos, né? Meia dúzia de manuscritos. Que esses manuscritos eram do século XII, né? Esses 6 manuscritos eram do século XII. Entra na minha página de bibliologia, ok? Você vai analisar. Então, Erasmo tinha uma simpatia pelos pontos principais da crítica luterana. A igreja tinha um grande respeito pessoal por Martim Lutero, e Lutero sempre falava de Erasmo com reverência pelo seu conhecimento. Lutero esperava obter a sua cooperação num trabalho que parecia o resultante natural do seu próprio trabalho, né? Então, temos aí essa questão também de Lutero. Erasmo de Roterdã escreveu o Elogio da Loucura. Ele escreveu também um livro um livro A Liberdade da Vontade, que Lutero refutou também, escrevendo um livro sobre a escravidão da vontade, que hoje é editado pela editora Fiel, né, que é nascido escravo, né? Então Lutero não cria no livre-arbítrio. Então Erasmo de Roterdã, essa figuraça muito importante na história, né, um grande personagem, um grande abençoado de Deus, que teve grandes contributos na história para as nossas vidas. Então, fechando essa parte aqui dessa teologia, desse movimento que veio do Renascimento, porque eu venho falar do Renascimento, porque o Renascimento ele é muito importante para a Reforma Protestante. É um novo tempo, é um tempo de liberdade, de, vamos dizer, entre aspas, de expressão, mas uma liberdade para se discutir, levar essa mensagem, entendeu? E disseminar todo um conteúdo para que se possa dedicar. E principalmente no Renascimento tiveram uma vontade muito grande de aprender o grego, né? Alguém falou, ai de nós se não aprendermos o grego, né? Então Erasmo de Roterdã era um especialista em grego, Vou ler só uma parte aqui para fechar essa parte. A disseminação da língua grega contribuiu para que os homens lessem o Novo Testamento no original, no grego. E quando comparar os belos ensinos de Cristo e dos apóstolos com a ávida da igreja que estava ao redor deles, muitos famosos humanistas se converteram e se transformando em destemidos reformadores. Isso foi o que se verificou principalmente na Alemanha, na França e na Inglaterra. Na época, a Bíblia adquiriu posição em comum na vida dos homens de cultura. Na proporção que isso acontecia, a igreja papal caminhava para o maior flagelo de toda a sua história, a Reforma Protestante. Então, é isso aí, fechando essa parte. O Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, ele foi muito importante, o Novo Instrumentur, né? O Novo Testamento em grego de Erasmo de Roterdã, ele foi muito importante para a tradução de Martim Lutero, porque Martim Lutero, quando pegou o Novo Testamento, ele pegou o Novo Testamento em grego e não o Novo Testamento em latim. Ele pegou o Novo Testamento em grego de Erasmo de Roterdã e traduziu para o alemão. A mesma coisa aconteceu com William Tyndale, pegou o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. A mesma coisa aconteceu também até com a Bíblia King James, né, que dá para pegar uma parte da tradução de Erasmo de Roterdã e outros livros a mais. Então é uma obra muito importante, é chamado o Texto Recepto, né, que vai servir para os irmãos Boaventura no ano do século XVII, e vai ser o texto também que vai ser trabalhado por João Ferreira de Almeida no seu Novo Testamento de 1681. Eu convido você para entrar na minha página de bibliologia e acessar isso. Aqui é mais uma provocação relacionada à história da teologia, cristã. Shalom.